Primeiro, boa noite para o pessoal aí que está aqui na Austrália. Eu já vi que tem uma galera aí dando boa noite no Insta. A gente está no Insta ao vivo, está no Face ao vivo, e semana que vem a gente edita o vídeo no YouTube. Quem diria, hein, velho? Primeiro, obrigado aí, Alex. Bom dia aí, né, em Dublin. Bom dia. Eu vou deixar o Alex se apresentar, cara. A gente trabalhou junto em Angola. O Alex foi meu gerente lá em Angola, ele que me levou, inclusive, para a última empresa que eu trabalhei lá. E depois ele saiu e a gente se separou ali. Inclusive, ele foi para a Irlanda, eu continuei um tempo em Angola, depois eu vim para a Austrália. E aí, resumo da obra, a gente sempre mantém o contato e troca umas figurinhas. E o Alex se atualizou muito mais que eu aí, por isso que eu, inclusive resolvi chamar ele aí para bater esse papo sobre dev e infra, né? Esse ping-pong aí. Então, se apresenta aí, cara, para a galera. Primeiro, bom dia, boa tarde, boa noite para o pessoal aí, certo? Meu nome é Alexandre Ribas, pode me chamar de Alex. Nós trabalhamos junto, eu e o Diego, em Angola, como ele disse, né, em 2015 por aí. Vivo e trabalho aqui na Irlanda, vão fazer 4 anos agora, certo? Vamos completar 4 anos em novembro. Vim da área de infraestrutura, depois trabalhei bastante com Cisco e já trabalho na área de redes há alguns anos, certo? E estou passando pelo mesmo sentimento que alguns network engineers que eu conheço estão passando agora aqui na Irlanda, e também não só na Irlanda, no mundo inteiro, essa transformação do cara de infraestrutura, que é acostumado a dar o console, não que isso vai acabar, não é isso, migrando para uma área de desenvolvimento, que eu não chamaria muito de meio DevOps, assim, certo? Mas a grande mudança, na realidade, para quem está começando e para quem já está na área, é se adaptar. Eu acho que a gente está sempre aprendendo, né? Eu acho que esse é o ponto da questão. Tipo, não é que network engineer vai acabar um dia, ou tipo, está acabando, e vai estar só DevOps, e só vai ter DevOps, não vai precisar de network engineer. Sim, os dois sempre vão trabalhar junto. Mas, resumidamente, trabalho já há alguns anos na parte de redes, e agora estou nesse processo, digamos assim, de aprendizado, certo? Sem nenhum problema de falar, estou aprendendo do zero mesmo, alguns meses, a parte de automação. Quando se fala automação, é como se o cara tivesse tentado começar a trabalhar com redes agora, do zero. Não. Tipo, vários acrônimos que o cara nunca ouviu falar. Quando o cara começa a mexer com rede, é OSI, TCP/IP, SPN3. Os acrônimos não mudam porque são áreas diferentes, mas é um grande desafio para todos, certo? E tanto para cara que vai começar com área de redes, ou o cara que já trabalha com área de redes, tem seus vícios de trabalhar lá, de acessar no console. O ser humano por si só já tem uma resistência para mudança. Imagina depois de alguns anos trabalhando sempre com infraestrutura, sempre colocando a mão o console, e de repente tu tem que começar a desenvolver do zero. Então esse é o processo que eu estou passando agora, alguns meses para cá. Digamos assim, que a empresa que eu estava antes era também para contextualizar, eu comecei trabalhando na Irlanda numa server provider, numa ISP provider, então era tudo hands-on, era linha de comando, com vários fabricantes diferentes, não existia automação, não existia esse conceito ainda de automação nessa empresa que eu estava antes. Legal. Eu trabalhei lá 1 ano e meses, depois migrei para essa empresa nova que eu estou agora, que já vão fazer 1 ano e meio também. Tá? É uma empresa que é uma empresa global, tem vários equipamentos espalhados pelo mundo inteiro, e teve um colega que começou o trabalho de automação do zero, digamos assim, ele começou a implementar do zero automação em todos os equipamentos. E eu acompanhei um pouco esse processo, até ele sair da empresa, outras pessoas estão tocando, eu estou tocando em paralelo também, aprendendo tudo de novo, do zero mesmo, tipo, entendendo tudo antes de começar a implementar alguma coisa que já está pronta, na realidade. Automação, depois que está implementado, é só gestão. Desculpa te cortar, você está naquela fase de fazer meio que o assessment da rede. Exatamente, só que o assessment da automação, bem colocado, exatamente isso. E um ponto importante também, que é bom falar para o pessoal ficar atento para quem vai começar, também não adianta, isso é a minha visão, a minha percepção, não adianta o cara querer migrar direto para desenvolvimento se não tem o básico de rede. O cara precisa fazer um curso CCNA,
básico do início, tem que saber TCP/IP, tem que fazer o curso do Diego fazendo o Merchan, tem que fazer um treinamento básico. Não tem, não, mas é sério mesmo. O cara precisa saber o básico, porque todos os caras de automação que eu conversei, e o cara que estava na automação, inclusive, antigamente, pelo menos CCNA ele tinha. Não adianta fazer linha de comando, você não sabe nem da linha você não sabe nem para que funciona a linha de comando. Não adianta querer implementar uma automação se tu não sabe como funciona esse PNT. Tu vai inserir um comando no código e tu não sabe como é que funciona. Então, não adianta, tem que saber o básico. Então, CCNA pelo menos. Aí depois para frente, comandos mais avançados, necessariamente tu não precisa se tornar um CCIE, um CCNP para trabalhar com automação. Desculpa te cortar de novo, mas essa aí, inclusive, é uma das questões que me pediram para te perguntar, que eu recebi. Recebi duas questões aqui, eu anotei, e na tua opinião, você acha que, você meio que respondeu quase, mas você acha que vale a pena eu estudar para um CCNA, mas tirar a certificação, ou somente eu estudar o conteúdo do CCNA? E a segunda pergunta, já é também na mesma linha, entre CCNA e Computia, você já ouviu falar, tem algum conhecimento? Sim, conheço. Qual a tua opinião aí, principalmente olhando para o mercado irlandês? Sim, isso é um bom ponto, porque aqui na Irlanda as certificações são importantes, sim, os caras valorizam, mas eles também perguntam muitas questões técnicas mesmo. Então, respondendo a pergunta, o Computia eu enxergo hoje como uma base, e do Computia tu migra para um CCNA, tu migra para outras vertentes. Então, eu começaria falando Computia, sim, digamos que é a tua base de conhecimento, porque eu sei que dentro do Computia tem várias vertentes, várias verticais de network, tem verticais de cloud, de segurança. Aí, depois disso, tu migra para um CCNA, entendeu? Eu acho que as duas certificações são importantes para quem está começando. Mas você diria que a Computia, quando você fala de Computia, porque não é bem equivalente, mas você tem a Computia Network Plus, que está quase ali com o CCNA, né? Porque esqueci agora o termo que eles usam, vendor, não é ligado a nenhum vendor, né? Esqueci agora o termo. Mas, ou você fala de uma Computia A Plus, que seria o básico do básico do básico, e depois você partiria para uma Computia Network Plus, ou um CCNA. Eu não sei se eu já comentei contigo, mas eu cheguei no treinamento de Computia aqui em Dublin. Nos primeiros 7, 8 meses eu dei 2 semanas de treinamento. Computia, o material é muito bom, bem básico, mas a minha visão, a minha opinião é que Computia está num nível ainda abaixo do CCNA. Entendeu? O CCNA, eu acho que vale a pena, então, buscar a certificação e tirar o CCNA mesmo, não só estudar, e conhecer o conteúdo. Sim. Eu acredito que quando o cara estuda para uma certificação, o cara tem um foco, o cara tem uma meta, o cara se anima mais, e o título. Porque, e outra questão também que eu percebo muito, eu noto isso no pessoal, é o seguinte: eu fiz certificação, sei. Não, cara, assim, a certificação numa empresa, ela vai contar, ela é uma parceira, e se tu fez certificação, o cara vai partir do princípio que tu estudou, pelo menos isso. Então, faça um CCNA, mas faça ele sólido, entendeu? Então, acho que o pessoal entendeu a mensagem, de uma forma sólida, tipo, demora o tempo, faz o processo, porque eu estou passando por esse mesmo processo de desenvolvimento. O cara, quando ele me orientou, disse assim, isso aqui, bota uns 6, 7 meses aí para te ter uma ideia, mais ou menos. Mas é muito tempo. Não, mas é assim que funciona, o amadurecimento da parte de DevOps. Então, CCNA é a mesma coisa, 6 meses, 1 ano pelo menos. Porque o pessoal acha que faz o curso, sim, depende de como fez o treinamento, como tu te dedica. Isso é para qualquer área, não é só para Cisco. Então, sim, sugiro fazer a certificação, ter um título pelo menos. O cara pode ter o título, nunca ter tocado no router, mas o cara estudou para a prova, passou. Agora, se o cara já está há anos, já trabalha na área, aí é outro departamento. Aí o cara já tem uma bagagem de redes, aí faz se quiser. Não é o que a gente está debatendo agora. E eu reforço, eu já vi o material da Computia, mas comparando, eu acho que está um nível, no meu ponto de vista, um nível abaixo ainda da Cisco, mais direcionado, mais focado nos equipamentos. É isso que eu ia falar. Eu gosto da Cisco, cara, pra caramba. Por isso que é a maior do mundo ainda. Porque ela tá sempre desenvolvendo coisa nova, ela financia pesquisa e, cara, isso tudo chega na mão, né? Eles chamam de BU lá, o Business Unit.
tudo que está vindo de desenvolvimento de equipamento novo, tecnologia nova, sai lá da área de desenvolvimento e vai para a área de educação dos caras, né? Então chega primeiro do que qualquer outro canto. Às vezes os caras estão desenvolvendo uma tecnologia nova, a área de educação da Cisco já sabe, já está desenvolvendo o treinamento. Eu fiquei abismado com o que os caras fizeram agora com o CCNA, a velocidade que os caras desenvolveram o material é impossível. Para mim isso já estava lá atrás sendo desenvolvido, cara. O Endo Odoe lá. Sim. Cara, a primeira situação de DevOps. E outro ponto também, não querendo puxar, não trabalho na Cisco nem nada, mas tipo, o material deles ainda, na minha visão, é o mais claro e a documentação ainda é melhor. Existe outras documentação muito boas, mas a da Cisco ainda. Eu trabalho com, a gente, nessa empresa que eu estou agora, tem diferentes vendors, diferentes fabricantes. E a documentação de DevOps da Cisco, além de ter muita coisa gratuita, básico, deixa bem claro, se tu quer algo a mais, tu tem que pagar, mas tem vários vídeos dando uma ideia para a pessoa, como funciona o DevOps, a diferença API, JSON, IAML, Paramico, NetMico, NetConf, RESTConf, os caras confundem todas as letras, Ansible com Norni, várias ferramentas assim que o pessoal confunde, mas no meu ponto de vista, a documentação da Cisco ainda é melhor, entendeu? Ainda é melhor. Aí tem uma pergunta aqui, mas isso significa que a prova da CompTIA é mais fácil que a CCNA? Olha, digamos que sim. Não digo, eu colocaria assim, eu já vi as provas da CompTIA, já vi as questões, entendeu? Porque quando eu dei treinamento, sim, ele é um pouco mais abaixo, por isso que eu falei, é um pouquinho abaixo. Não digo que é muito fácil, mas é abaixo. Mas te dá uma visão, eu achei interessante a CompTIA quando eu li aqui faz 2 anos isso, que eles te dão uma boa base, assim, não só na parte de redes, eles falam muito de hardwares também, te explico, toda essa parte, todo esse contexto que o cara vai entrar para a área de tecnologia, digamos assim, para o cara zero leigo. O cara que já tem uma ideia de hardware, diferença de redes, eu sugeriria migrar direto já para o CCNA, já passa para o CCNA. Aí o CCNA vai ver MOSI, vai ver TCP/IP. O cara já tem uma base de IT, digamos, sabe que ele sabe a diferença de hardware para software, sabe como é que funciona a parte de rede, ring, broadcast, coisas básicas, cara, vai para o CCNA direto. Agora, o CompTIA, na minha visão, é tipo, a pessoa nunca trabalhou com TI, não sabe. Nunca viu nada. Nada, zero, vai para o CompTIA. Eu sugiro isso para várias pessoas, um cara que era advogado, hoje o cara é CCNA, depois de 4 anos ele tirou a CCNA dele. Começou assim, CompTIA, falei, cara, faz CompTIA primeiro, depois faço CMD1, CMD2, que na época tinha, né, depois, aí tiro o CCNA. Agora uma outra pergunta aqui, cara, falando do mercado aí de Dublin, né, que aí depois eu posso até complementar aqui que é a Austrália. Vamos dizer que eu tenho já o CCNA, e aí eu começo a olhar as vagas aí em Dublin, começa a aparecer, estou falando já contextualizando aqui na Austrália, porque tá assim, né, e aí começa lá, DevOps, putz, o cara tem que saber de automação, tem coisa de desenvolvimento, tá aí em Dublin tá assim também? Tá igual, tá a mesma coisa, eles fazem as perguntas. Algumas empresas que são menores, eles não pedem tanto conhecimento na parte de desenvolvimento. E é bom isso aí para as pessoas entenderem o seguinte, quando fala em DevOps, tipo, vamos falar de redes. A minha visão, eu estou enxergando isso hoje assim, tipo, DevOps. Mas dentro dela, DevOps, o que exatamente estudar em DevOps? Certo? O que estuda na parte de redes, para nós, cara de redes mesmo. Python, tem que saber o básico Python. Vamos anotar aí, agora é hora de pegar o papel. Tem que anotar, tem que começar com Python. A comparação que eu faço com Python, para quem quer aprender DevOps e mexer com... Quando o cara vai para... Tem curso gratuito, dentro da própria estrutura de Python, tem lá o módulo 1 e o módulo 2, bem difícil, diga-se de passagem. Mas eu enxergo assim, se tu perguntar para qualquer cara de IT, ou qualquer pessoa, pergunta assim, cara, tu mexe com Excel, vou perguntar para ti, Diego, tu conhece Excel? Conhece? Quase. Conhece? Então, falou o quê? O básico, né? Tu usa o que do Excel? A soma, dividir e tal. Python, em comparação, eu faço isso com Python. Cara, Python tu não vai usar tudo. Tu vai usar só um pedaço. Só um pedacinho dele. Então, foca naquele pedacinho. Qual pedacinho? A parte de plugin. Saber quais são os plugins que tem que importar quando for conectar um SSH no router. Saber a diferença do NetMico, do Paramico, para que usa e para que instala. Essas coisas básicas. Foca nisso. Como acessar um router usando o Python. Você falou do Python, aí
Mas você está mexendo com Python? Eu tô fazendo curso ainda, né? Não posso falar muito ainda. Mas você está mexendo com Python já? Python já tô mexendo com Python, com Ansible, que são duas plataformas, digamos assim, parecidas, porque Ansible usa um pouco de Python, mas vamos falar de framework. Framework Norni, poucas pessoas ouviram falar. Norni. Depois eu passo todas as ferramentas depois pro Diego. Isso aí, quando eu editar o vídeo aí para semana que vem, eu coloco lá no YouTube direitinho. Sim. Eu já te mandei uma documentação para ti, tem todas, tem exatamente escrito. Te mandei. Norni e Ansible. Vocês vão falar isso em breve. Norni, N-O-R-N-O, Norni. E Ansible. É um framework. O que significa? Framework, tu pode implementar várias coisas nessa ferramenta. Ansible, para quem não sabe, ela é um open source, certo? E usa playbooks. Nem vou falar nesse assunto. Norni é escrito em Python, que é o mesmo cara que criou o Napalm. O que é Napalm? É um plugin dentro do Norni. Aí começa a confusão, entendeu? Por quê? Quando tu acessa um router, hoje usando Python, tem que fazer um script bem simples lá, e tem que importar alguns plugins, porque senão, quando dá o SSH no router, não funciona. Isso é um formato usando Python puro, digamos assim, Python puro, sem usar nada de outro framework. Quando tu usa o Ansible, que para cara de Network Engineer, já diga-se passagem, Ansible, ele não é mais fácil, mas ele é muito mais flexível, porque tu usa IAML, é muito mais fácil e dinâmico trabalhar com Ansible, usa playbooks, tu faz um código em IAML, que tu quer conectar no router XPTO, usuário e senha conecta, acabou. Faz em 5 minutos conecta. Em Python já é um pouquinho mais complicado, mas também tu conecta. Então, são duas frentes diferentes. Para o cara que vai começar com automação, na parte de redes, começa tentando aprender Python básico do Python. Como conecta no router, como acessa o equipamento, como muda a descrição da interface, exatamente como eu estou fazendo. Como é que eu acesso o router? Depois tu parte para for, para loopings, e aí tu entra no outro mundo que é chamada de função. Que aí é a parte de programação mesmo, que aí por quê? Porque tu quer botar vários comandos, imagina o seguinte, tu quer colocar no nosso ambiente assim, tem lá 3.000 equipamentos, 2.000 equipamentos, 1.000 equipamentos, quer mudar uma interface, tu quer mudar algum comando, uma VLAN em 20 equipamentos. Com essa chamada de função, tu só chama, que é o Jinja 2, que é mais um script em Java, que é o Jinja 2, que é chamada de função, ele está lá no teu código, chama a função, aplica o comando e volta de novo para o código e segue o código. Entendeu? Isso aí são chamadas de função que a gente chama. Então, só dando uma recapitulada aqui, o cara começar agora, Python, o básico. Python. Você acha que o cara tem que conhecer um pouquinho? Não, o cara tem que conhecer isso. Python, Ansible. Aí você tem o que eu te falei, isso para mim é novo, né? O Noni é um framework, digamos assim, esquece o Noni por enquanto, porque o que o Noni faz, o Ansible faz também. A diferença do Norni para o Ansible, que o Norni suporta muito mais plugins e tem muito mais contato com Python direto. Pode importar vários plugins, ele conecta em vários fabricantes diferentes. Já o Ansible ele conecta em vários, mas tem alguns que ele não conecta ainda não conecta. Não tem não vou chamar de API, não tem nos plugins certo para conectar, mas está bem próximo, entendeu? E claro, o Norni, como é feito tudo em Python, então é muito mais flexível para fazer isso. E esse mundo novo, né, que já está falando aqui, a gente veio. Esse mundo até tem um acrônimo que o pessoal usa muito, que é o IAC, né? Infraestrutura as a Code, IAC. Essa coisinha agora, os caras quando falam isso, bota lá, IAC, o que é isso? Então, isso aí é uma terminologia que, como se a gente falasse assim, conhecimentos em RS. O cara sabe que é routing switching. E aí você já pode colocar no teu currículo ali IAC, que ele já sabe que é infraestrutura. Eu trabalho também tenho conhecimento em IAC, que é infraestrutura as a Code, o cara já sabe como é que funciona. Acabei não respondendo a tua pergunta sobre a questão de automação, os caras pedem aqui, sim. Perguntam se tu conhece Python, se tu conhece Ansible, conhece JSON, conhece ML, entendeu? Linguagem de programação, mas eles estão perguntando isso. E eles perguntam desde o nível e fazem perguntas técnicas para ti, cara, como é que eu colocaria, como tu usaria uma chamada de função usando o Jinja 2 dentro de um código Python? Eles fazem esse tipo de pergunta, entendeu? Como é que tu chama uma função? Aí começa a coisa
apertar, entendeu? Tipo, pergunto, tá, tu trabalha com container, como é que funciona o container? Como é que funciona a máquina de environment, virtual environment? Cara, o que é isso? É o container dentro de uma máquina. Aqui, para quem já conhece um pouco de redes, tem uma noção, o conceito de container bonitinho é uma máquina virtual dentro, resumindo, né? Não é só isso, mas, tipo, tu imagina o Docker, que é o que gerencia isso. O Docker, ele está acima da camada do sistema operacional e ele tem vários containers dele dentro dele. E tu vai lá, ativa, desativa o container. Quando você ativa a máquina virtual, desativa a máquina virtual. Ativa a máquina virtual, desativa a máquina virtual. Entendeu? E por que tem isso, então? Os caras, por que tem esse por que é criado? Por que acontece? Existe algumas, tu cria vários áreas de desenvolvimento para testar as versões novas. Lá, Python 3.1 saiu, pô, será que vai funcionar esse código no Python 3.1, usa 2.7, por exemplo. Aí o cara abre um container, sobe um container lá, provisório, aloca, bota o código, testa, funcionou. Vai poder migrar. Ou vai ter algum erro. Basicamente é isso que eu noto, que tem várias versões diferentes no mesmo usando o Docker que gerencia esse container, né? Uhum. E tu ativa e desativa, né? Consome memória também. E uma pergunta ao oposto, né? Por exemplo, um cara de dev, aí se o cara é de desenvolvimento, imagina que o cara é, sei lá, desenvolvedor, vou viajar aqui agora, o cara é desenvolvedor PHP, tá. O cara quer ir agora para esse mundo de automação, ou então começar a ir, que tem muito a ver, né? O cara tá muito ligado também com a questão do cloud, né? O cara quer aproveitar essa onda. Sim. O que você falaria para o cara? O cara também começa, porque aí é um negócio complexo, né? É uma pergunta complexa para responder, porque o cara é um cara bom de desenvolvimento, tem lógica, conhece ali de PHP e tal, mas o cara quer ir para DevOps, o cara quer trabalhar com DevOps. E começa pelo CCNA ou começa pelo Python, velho? E Ansible e... Não, sugestão minha, entendeu? Se eu fosse um desenvolvedor em JavaScript, fizesse várias coisas, já tem a lógica, eu ia pro CCNA. Se vai pro DevOps na área de redes. Área de redes, deixar bem claro, área de redes. Até o CCNA já cobre, né? O Programmability agora já tem um pouquinho. Sim. Não, então, tipo, o cara tem que ter um CCNA, não adianta. Se o cara quer ser um DevOps de redes, deixar bem claro, porque pode ser o DevOps... DevOps de AWS, de Amazon, que também usa Python, que é outro mundo. Se o cara quer ser um DevOps de network, aí, vai pro CCNA. Eu quero ser um DevOps de AWS. Cara, começa a ver os códigos em Python, tem que fazer Python, conhece. Só que Python, a linguagem, entre aspas, para quem programa é muito fácil, até para quem não programa. Se eu estou aprendendo, então, não é difícil, não é difícil. Mas, claro, tem que ter uma lógica, um mínimo de lógica, para poder... Isso é uma informação, tipo, cultura inútil, mas útil, falando sobre Python. Eu acho que poucas pessoas sabem por que o nome é Python. Sabe por que o nome é Python? Python é uma cobra, né? Mas sabe por que o nome é Python? Tu vai saber já viu falar no filme Monty Python? Já. Lembra? Então, o cara, ele é fã desse filme e usou Python para botar que é cobra. Eu ouço até hoje Monty Python para inglês, assim, tipo... Para quem é um pouco antigo vai saber do filme. Mas então, e esse cara desenvolveu várias ferramentas, não só dentro do Python, ele desenvolveu o None, desenvolveu o NetPalm, que NetPalm, para quem não sabe, é como se fosse uma base de conhecimento dos fabricantes. Por exemplo, eu quero dar agora no curso lá, cara, é bem legal isso, cara. A gente apanhava caramba com, lembra? Kiwi Cat Tools, as automações que a gente fazia. Então, esse processo hoje de mudança, assim, tipo, sair da área de infraestrutura para ir para uma área de desenvolvimento, para quem já trabalha alguns anos, para não falar década, né, para não ficar um negócio muito velho, é bem doloroso, assim, tipo, a mudança em si, ela é difícil. Agora, quem está chegando agora, cara, faça CCNA e já se puder, já vai estudando Python paralelo. Um CCNA com Python, o cara voa, mas tem que ter uma base de redes. Se eu quero ser um DevOps de redes. Essa era a última pergunta que tinha aqui, cara. Cheguei agora, eu sou... eu trabalho na área de moda, quero ir para TI, quero pegar a onda que tá grande. Quero ser pode ir, ter mercado para todo mundo. Começa a competir, vai para o CCNA, entendeu? Isso nós falamos. Eu sei que o foco aqui é mais parte de redes, certo?
Eu sei que o canal Coffee IP é mais forte de foco de redes. Mas é bom sempre deixar claro também que hoje, na área de tecnologia, existem só duas vertentes, praticamente. É a parte de automação e a parte de cloud. É verdade. Acabou. É isso aí. Tem infraestrutura? Tem, claro que tem. Vamos precisar, o pessoal falar, vai acabar no interior que o dinheiro não vai acabar. Vai ter sempre, mas vai ter menos, entendeu? Vai ter menos. Porque o serviço, o exemplo... Parece que tem uma pergunta aqui que o cara falou, ótima dica. Ah, tá. Eu comprei o curso do Python com uma semana estudante. Ah, tá. Não, estava agradecendo a sua dica aí da questão do Python. Tá? Também... Não, Python... Não, a ideia do Coffee, cara, o que a gente está conseguindo ajudar uma galera aqui na Austrália, quem sabe a gente consegue aí, com você aí também, passar isso para a Dublin, porque tem essa como eu posso falar, essas características dos dois países de terem essa ideia de intercambistas, né? E às vezes o cara entra como intercambista, como eu vim como estudante, né, diferente de você aí, que foi... Não, você chegou aí como estudante também, não? Eu fui como estudante, depois peguei o Critical Skill em 3 meses. O Alex já está como residente lá e tal, mas é que eu vejo muita gente batendo a cabeça, cara, aqui, e vendem. Lógico que se você for no mainstream, cara, você for aí, né, tirando onda, que você for aí no mainstream de TI, no mainstream de tecnologia, os caras vão falar para você ir direto para cloud, estuda Python, blá, blá, blá. Só que, cara, isso não te garante o primeiro emprego, cara. É difícil você chegar. Quem é que vai te contratar como primeiro emprego como arquiteto da AWS? Não, exatamente isso aí. Bem colocado, porque os caras, eles... Tu tem que pensar o seguinte, quando tu vai brigar para uma área, tanto para a AWS quanto para DevOps, não adianta, eu ia nos encontros de TI, tem um encontro mensal aqui em Dublin, do pessoal de tecnologia, muito parecido com o Coffee IT faz aí. Que tem uma galera também lá grande. O pessoal se reúne e tal, etc. Uma coisa que eu noto, percebi assim, que o pessoal, eles chegam um pouco despreparados, sabe, tipo... não arruma coisas básicas, tipo, tanto do currículo, não se prepara tecnicamente, ou quer mudar de área, diz assim, cara, não é simples, entendeu? Tipo, começa do básico, faz CompTIA, estuda, faz CCNA, certificação, porque mesmo que tu estude e faça o curso, se tu não tem experiência nenhuma, e o cara não vai te contratar, o cara vai assim, cara, nem prova que fez, cara. É o que eu falo pra galera aqui, cara, e o legal do CCNA, de novo, puxando o saco da Cisco, é porque os caras são bons. Eles têm muito material hands-on, né, cara? E aí, você falou aí, o cara vai para uma entrevista e o cara fala, tá bom, velho, mesmo que você não estou enxergando muita experiência aqui, eu vou te dar um teste aqui, vou chamar o cara aqui, o sênior da área, para fazer uma prova contigo. De repente você arrebenta na prova e entra. Porque tem um canal dentro da Cisco, que é a DevNet, né, o pessoal deve saber, que dentro do DevNet tem lá a parte de sandbox, que é tudo free, gratuito, não paga nada. Tu vai lá, faz os teus labzinhos simples e testa teus códigos, etc. Mas tem que estressar, começa pelo básico. Eu vejo alguns colegas, tanto da área, já querendo fazer configurações assim, eu quero redistribuir o SPF, BGP com código. Não, calma. Como é que tu acessa um router, entendeu? Eu estava falando ontem para a galera que estou dando curso de fundamentos de rede. Cara, o cara já chega querendo... Isso tem muito, né, também, o pessoal, principalmente o cara que veio de desenvolvimento e começou a entrar em redes, e quando o cara começa a entender um pouquinho da mecânica do negócio, o cara já acha que ele é o fodão. Aí você chega numa entrevista, a gente trabalhou como gestor, a gente sabe disso, entrevistava uma porrada de gente, e aí chega na entrevista, o cara fala, tá, o que é o three-way handshake? O cara não sabe o que é um three-way handshake, velho, como é que... Tem bastante, e esse, eu não sei como é que é o nível de perguntas aí na Austrália, mas eu fiz bastante entrevista aqui e tal, e falo com o pessoal, é bem assim, legal, tem CCNA, pô, show, parabéns, vamos conversar agora, TCP/IP, explica o modelo OSI para mim um pouquinho, não precisa ir a fundo, só me dá uma ideia, entendeu? Legal você ter falado. Porque assim, um ponto, uma coisa muito importante, por que uma coisa chama, um assunto puxou outra, né, tipo, falando em OSI, quando o cara quando tu estuda automação e vê a API, tá, cara, como é que a API funciona? Ela vai lá na camada de aplicação, vai descendo para o transporte, depois ela usa Yang
que usa na camada 4. Aí o cara, camada 4, ferrou, não lembro. Então, cara, você não sabe nem o OS direito, não adianta nem ir para desenvolvimento, entendeu? Começa por aí, chega no Yang, ele acessa o equipamento via SNMP. Aí os pessoal geralmente explica, comparando com a SNMP, o Yang, na realidade, é tipo uma árvore dentro dos equipamentos, né, via API, que no teu curso você vai explicar a SNMP, mas a SNMP tem as MIBs, que tem a base de conhecimento do equipamento. A diferença do Yang é que tu executa comandos usando Yang. Aí entra a API. Apanhando pra caramba, cara. Tem lá aquela camada mais alta, a API comunica, a API, na realidade, ela faz a comunicação do software, do programa que tu quer executar, falando mais mundo Cisco, né? Ela entra no modelo OSI e vai até a parte de transporte, até executar o comando que tu definir lá na API, lá em cima, antes, lá na camada de aplicação. Então, se o cara não sabe nem o OSI direito, não, esquece, velho. Volta, entendeu? Para quem tem base de redes, é um CCNA já, cara, para migrar para DevOps não é tão dolorido assim. Claro, vai ter que desenvolver a lógica, fazer um curso de Python. Python é a base de tudo, não adianta. Eu confesso que eu tentei primeiro pelo Ansible, porque o Ansible, ele, é playbook, ele é muito mais rápido, tu lá executa. Mas tem que ter, porque em alguns momentos tu usa Python. Legal. Não adianta. Começa pelo Python básico, entende bem como é que funciona, vai dar muito erro, problema de plugin e versão que não funciona, mas, no geral, praticando, nada que... É como se fosse tu aprender subnet quando começa a rede. É bem dolorido até o cara pegar bem o jeito, e access list, são as coisas assim, são calcanhar de Aquiles da galera, né? É. Subnet e access list parece que é um inferno. Depois o cara aprende e vai. Python no início é assim, sabe? Tipo, acho que qualquer coisa na vida, assim. Então... Essa semana a gente tá dando subnet pra galera, fazia tempo que eu não ministrava nenhuma aula, né, cara? Caraca. Eu falo, pô, mas depois faz muito tempo, né? Então... Mas, resumidamente, assim, dando só um review sobre um monte de coisa que a gente conversou, sugestão de início, para quem não sabe, zero, começa com CompTIA, faz o CCNA. E faz certificações, não adianta, faz a prova. Pelo menos prova que tu estudou. Pode ser ruim pra caramba, pelo menos tu estuda. Então, o cara estudou, e tu vai pra uma entrevista, o cara vai pegar a tua certificação e vai dizer assim, a não ser como é que não está, vai ser, legal, passou. Bom, se tu passou, parte do princípio que tu estudou. Se tu estudou, eu vou te fazer umas perguntas. O cara não vai querer dar aula, mas vai querer que tu explique pra ele. Como é que funciona o Spinning Tree? Pra que serve? A looping. Não, looping eu também sei que é looping, mas e aí? Entendeu? Quem elege quem? Começa assim esse tipo de pergunta. E começa assim, cara que já tem uma base, cara, eu sei a diferença de hardware, já trabalho, já é um cara não de TI, mas é um cara que já mexe com computador, tem uma noção, cara, vai pro CCNA direto. Faz o curso de ensino, ou faz o teu curso aí, que aí o cara pelo menos tira a certificação, e aí o cara sabe o básico, depois se prepara. Faz lab, pratica. E aí, se o cara quiser levar paralelo um Python, excelente. Legal. Deixa eu te perguntar uma outra coisa aí, agora para esse mundo do Coffee aqui também, aproveitando essa ligação aí direto com o Dublin, né, velho? Como é que é o mercado de trabalho para estudante, velho? E para quem tem PR, eu acho que deve ser parecido com aqui. Aqui eu diria que, já aproveitando também para responder o lado da Austrália. Cara, você com PR aqui, você praticamente escolhe trabalho, cara. Não é um bicho de tomar trabalho. PR é o Permanent Resident Visa aqui. Eu acho que aqui existe 3 formas de tu conseguir emprego aqui em Dublin, na área de TI, né? A primeira forma é que tu tem um passaporte europeu, não é conseguir emprego. Isso aqui não é garantia de emprego. O visto tu esquece. Já tem passaporte europeu. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, tu entra como estudante, que é o meu caso. Tu entra como estudante e vai submetendo a algumas vagas. Quando tu recebe uma job offer, que é uma oferta de trabalho, essa empresa pega a carta, submete para o governo e diz assim, olha, cara, precisa desse cara, papapá. Existem 2 modos, Critical Skill e o General Skill. Entendeu? Qual a diferença de um para o outro? Já falo rapidinho, para não estender muito. Critical Skill, tu recebe teu visto de residência, exatamente isso que o Diego falou, que é o Stamp 4, que é tipo um carimbo, tu ganha o Stamp 1, que é um stamp que tu fica vinculado com a empresa, tá amarrado com a empresa durante 1 ano, 2 anos. Depois de 2 anos tu ganha o Stamp 2, que é o Stamp 2, qual é? Stamp 2 é que tu não tem mais vínculo com a empresa e tu é residente. Acabou. Assunto. 2 anos, Critical Skill. Critical Skill tem vários pré-requisitos, salário, tá? Não vou entrar nesse, tem que ser um salário um pouco melhor. General Skill é baixo, e a diferença qual é? Que o General Skill tu só ganha esse Stamp 2 que eu tô falando depois de 5 anos. Então parece com aqui mesmo. A gente pode até, de repente, fazer uma live aí de novo, um vídeo só social, hein, cara? Mas eles estão...
Só que demora para ser visto aqui, 2, 3, 4, 5 meses. Se a empresa for uma Trust Partner, que eles chamam, que é empresas parceiras com o governo, é 1 mês rapidinho. Senão é 3, 4 meses. E é muito difícil eles darem sponsorship, ser sponsor. É difícil. Os caras têm que realmente querer e tal, ainda mais com essa crise, muita gente vindo para cá, com o Brexit vem muita gente, então tem bastante gente que bate a cabeça, chega aqui, bate, mesmo com o passaporte europeu. Quantas vezes, na trave, quer dizer, não vou. O cara chega aqui com inglês fluente, o passaporte europeu, sei um monte. E aí eu pergunto, meu Deus, sabe, eu sou jornalista, sei um monte, não. Que na Europa não é assim, não. A ligação também deve ser, cara, o que tu sabe exatamente, né? Qual é o teu core? Isso daí fica bem claro para as pessoas, até para ir para a Austrália, acho que é a mesma coisa. E para o estudante? O estudante aqui não trabalha na área de TI. Não tem jeito? Não, o cara tem meio turno e a empresa, na área de TI, cara, é muito, cara, quase zero, é difícil. Não estou dizendo que é impossível. Tem um caso, vai um cara falar, eu faço, é um amigo meu. Não, cara, 1 em 100. A empresa não tá melhor, velho. Vou mandar os caras vir para cá, velho. Vamos montar uma empresa aí que fica melhor. Aqui todo mundo trabalha aqui meio turno, consegue emprego em pub, em qualquer lugar. Agora, empresa de TI, no geral, não contrata. Não contrata o cara. Tipo assim, tu tem uma empresa de TI, tá? Precisa de um cara de redes. Vai contratar o cara só para meio turno? Não vai contratar o cara. Não vai trabalhar o cara lá, e o cara fica como estudante. Não tem como. Só se a empresa realmente pagar. E para pagar teu visto, tem vários pré-requisitos. Tem que estar lá, tem que ter uma graduação, pelo menos, certificação, tem que mandar uma documentação para o governo. Precisa desse cara, não achei ninguém, pelo salário XPTO. Senão, não consegue. É difícil, é muito difícil. Legal. Mas não foi fácil eu conseguir o visto. Sabe? Cara, não, o Júlio, a gente tem. Vou tentar ver se eu consigo uma hora fazer também uma live. É difícil. Canadá, para o pessoal entender, a gente tinha um grupo de amigos que se conheceu em Angola, cada um foi para um lado do mundo. Legal, até hoje se fala. Então, basicamente é isso. Aqui na Irlanda não é muito diferente da Austrália, na questão de mercado de trabalho. Só que, claro, que com essa questão do Brexit, muita gente vem para cá. E eu não vou nem entrar no quesito qualidade de vida, porque aí a gente muda, não dá nem para comparar, né? A Irlanda, qualidade de vida, de clima e tudo com a Austrália. Mas é só de clima, cara. Eu fui aí, eu te visitei aí, eu achei top. Que eu passei, né? Também tem isso. É que nem eu fui para a Austrália também, mas é legal, não dá para comparar, a Austrália é legal mesmo. Bom, então, basicamente é isso. Não sei se tem alguma questão que tu queira... Deixa eu ver se tem alguém aqui, se alguém fez mais alguma pergunta. Galera, a gente está para terminar aqui já. Alguém quiser fazer mais alguma pergunta para o Alex, aproveitar essa conexão aí em Dublin. Ele está trabalhando lá, remoto, tirou um tempinho quase acho que do almoço dele lá. E queria agradecer de novo aí, velho. Deixa eu ver alguma pergunta. E é legal essa visão sua, porque, eu acho que você é o cara mais próximo que eu conheço que está nessa de entrar para essa que a gente chama esse overlap. Eu sempre falo para a galera. É verdade. A área de desenvolvimento e a área de infraestrutura, para quem era de CLI, e elas começaram a se juntar e tem um overlap. Se você está dentro dessa área de overlap, você é o cara. Exatamente. E o cara, assim, uma coisa... Ponto positivo nisso, nessa questão para nós, foi levantado já essas questões. Quem respondeu não fui eu, foi o próprio cara da Cisco. O David Bomba perguntou para 2 caras, para 2 CCIEs de Routing Switching, e tinha um cara de desenvolvimento também. Perguntou o que é mais difícil. O cara de redes, exatamente essa pergunta, o cara de redes, DevOps ou DevOps virar um cara de redes? Quem tem mais vantagem? Cara, não foi dito, foi unânime, mas assim, é o pensamento de todos. O cara que sai com rede, vai para o DevOps, ele se sente muito mais confortável. Área de DevOps, área de redes, né? Deixa bem claro. Porque o cara de DevOps tem que aprender redes. Faz sentido, porque você, com redes, você tem que ter lógica. A gente lá no CLI, cara, a gente sempre usou lógica, né? Sim, se alguém já usou meio que, cara, inconsciente, que ela fazendo. Agora, porque quem programou também TCL, chegou a fazer alguma coisa em TCL, entendeu? Então, que é uma programação dentro dos routers. E é tipo um shell script. Quem tem um pouco de noção e para quem cara de redes vai para DevOps, demora um pouco, mas agora cara de DevOps para redes, não estou dizendo que é impossível, não é isso. É muito mais difícil, cara, tem que aprender redes, ou o cara cola um cara de redes. Então, vão sempre trabalhar juntos.
Uma coisa que eu noto, assim, que a galera de dev às vezes fica tirando onda comigo, meu cunhado é desenvolvedor, hoje acho que ele está mais para a área de gestão, né? Mas a gente trocava uma ideia, é que tem que lembrar que essa área de desenvolvimento de redes, não vou dizer que é fácil, né? É difícil, porque eu estou apanhando pra caramba, mas é mais de você conhecer todos os frameworks, ou todos, né? Os frameworks que você precisa usar, as APIs que você precisa usar, as libraries, né, as bibliotecas que você precisa usar. O cara que faz coding mesmo, o desenvolvedor, além de ele fazer isso, ele ter essa visão, ele tem as famosas, o cara tem que fazer chamada para banco de dados, tem que saber como é que lidar com banco de dados. Isso a gente em redes não precisa, né? Não. Mas eu acredito que na parte de redes, o cara migrar para o DevOps demora um pouco, mas o cara consegue desenrolar bem. Mas tem que saber o básico, sempre. Bato sempre nessa questão. Aprenda bem o básico, tenha bem a sólido CCNA, e depois que o DevOps trabalha junto com o Python, cara, rapidinho. Acho que tu consegue aprender. O programability dentro do CCNA, né, cara? Já tá aí, depois lançou aí o CCNA de dev. Inclusive, eu também estou estudando para essa primeira prova dele de DevOps, né, CCNA deles, DevOps. E, cara, eu nem falei em JSON, que é também linguagem, mas, tipo, nem vou falar sobre isso. Mas a ideia é ter uma noção de DevOps, fazer alguns códigos, entender bem. Trabalhando com Python, acho que não tem problema, mas bata na tecla, tem que saber o básico. O que eu tento falar pra galera que tá entrando agora é isso, velho. Não fica tentando acertar a lua. Né? O cara já... começa devagarzinho. Aqui na Austrália, e nesse ponto parece que é um pouco... Nesse ponto só, parece que é um pouquinho melhor aí do que você está falando do mercado para estudante, né? Pode trabalhar 20 horas semanais. Você tem a sacada, eu sempre falo isso, dos MSPs, dos Managed Service Providers, e aí eles contratam aqui, cara. Eu particularmente, inclusive, tenho pego vários trabalhos ainda como ainda estou com visto estudante, como eu não consegui ainda o sponsor, eu me custeio com isso. A diferença é que, como eu fiz muitos contatos e trabalhei para muitas empresas, os caras acabam me dando uns contratos maiores. Né? Então, eu meio que fico fazendo projeto. Mas comecei fazendo, cara, instalando roteador em hack, cara. Trocando o roteadorzinho de famoso CPE, né, que a gente falava lá, Não, mas isso não é demérito pra ninguém, cara, não interessa, não. Assim tem que começar. Às vezes o cara, não, eu estou estudando Dev, agora eu estou fazendo AWS, eu vou começar a me aplicar para todas as vagas. Você vai participar de uma entrevista, mas você vai chegar lá, cara, vai ser gongado, vai tomar porrada. Não tá, cara? Aí depois eu passo para ti as ferramentas, tá? Eu acho que na documentação já tem um overview de todas as ferramentas que estão sendo mais utilizadas, pode usar aquele documento que eu te passei. Certo. E a gente pode fazer um outro dia daqui uns meses, uma outra live, de repente eu estou mais madura na área de DevOps, posso dar um feedback meu, dizendo, cara, eu estou mais maduro, estou fazendo isso e aquilo com os routers, na vida real mesmo. Quem sabe no futuro a gente pode fazer uma mini live explicando, conectando o router via Python, via Ansible, bem simples. Legal. Assim, zero. Mas assim, a galera assim, cara, tô configurando uma interface aqui só, vou mudar. Esse é outro ponto bem importante, porque assim, tu vai ver 200 milhões de cara no YouTube falando isso. Isso tu vai achar para lá configurando o router, vai ter Ansible. Tá, cara, como é que se instala esse cara? Como é que configura? Onde é que tu instala esse negócio? Cara, eu não acho nada em português, velho. Não que eu não queira, mas o problema não achava. Não achava. Achava. Para o momento. Boa. Pô, a galera tá apanhando pra caramba, tem muita coisa em inglês, mas ainda assim, e mesmo em inglês é o que você falou, o cara já tá lá no final, sabe? Pô, de onde veio isso, velho? Tipo, eu vou configurar uma série, o cara só bota um número dentro da série, tá, mas como é que tu chegou nessa série? Porque... compilou ali, já tá o arquivo pronto, o cara só bota o IP ali, tu quer mais, tu vai ter que pagar esse curso aqui. Mais ou menos assim. Igual aquele, você segue o Network Check? Sim. Tá, ele vai lá, como é que é? Alexia, né? Da Amazon, Alexia, configurar o SPF. Configura. Legal. Não, mas então, a gente pode em uma outra live conversar melhor sobre eu posso explicar mais ou menos o que eu já estou fazendo e onde é que eu estou, porque aí
dar uma margem para o pessoal ter mais ou menos uma ideia. Ó, cara, depois de 6 meses eu aprendi isso aqui, tá bem consolidado, já trabalho bem com isso e tal. Depois estou migrando agora para uma outra área. Beleza. Tipo, migrar mais, otimizando mais o que já está implementado. Certo? Cara, obrigado. A galera que aqui não mandou mais nenhuma pergunta. Eu vou pedir, se o pessoal tiver alguma outra dúvida, me manda no WhatsApp ou no Face, aí eu passo para o Alex, a gente tem trocado bastante ideia aí. Não, De novo, mais aí, outro tempo. Um abração na Suelen aí. Abração aí, se vamos ver se a gente toca essa próxima. Tá bom, então. Pode contar comigo aí. Falou, abração para vocês. Abração aí. Fique com Deus. Tchau. Valeu, tchau.